Meu boa noite a todos, seguidores do grupo Biografias Bambuense no Facebook, no YouTube e no nosso perfil no Instagram. O nosso entrevistado de hoje é o administrador de empresa, ex-funcionário da Caixa Federal, o Elton Paulinelli Chaves. Boa noite, Elton. Boa noite, Lindomar. Boa noite, seguidores aí da Biografias Bambuense. Ô Elton, antes da gente entrar no bate-papo aqui, eu vou fazer uma breve apresentação sua para aquelas pessoas que não te conhecem e também para aqueles que te conhecem para saber mais algum detalhe sobre quem é o Elton Paulinelli Chaves. O Elton Paulinelli nasceu em Bambuí em 1958. Ele é filho do Dr. Jandir Chaves e da dona Neuza Paulinelli Chaves, saudoso casal daqui de Bambuí. Ele é casado com a Suelane e o casal tem os filhos Natália, que é médica, e o Thomas, que é formado em arquitetura, mas atua na área de informática. O Elton estudou aqui em Bambuí na Escola Municipal Dr. Antônio Torres, também no Colégio Antero Torres, no Colégio Estadual João Batista de Carvalho. Ele é formado em Administração de Empresas pela Faculdade Newton Paiva. Ele foi presidente da ABEB, a Associação Beneficente dos Estudantes Bambuienses, e do Interact Clube. Ele trabalhou também na Industrial Coimbra e na Caixa Econômica Federal, lá em Belo Horizonte, onde ele foi gerente geral. Foi um dos fundadores da Escola de Samba Terceiro Mundo, entre outras várias atividades que a gente vai conhecer agora nesse momento. Elton, a sua infância e parte da sua juventude foi aqui em Bambuí. Você viveu aqui em Bambuí a sua infância e a sua juventude. Vamos relembrar aí esse tempo aí. O que você fez aqui em Bambuí, além de estudar? O que mais que você fazia aqui? Lindomar, meu tempo de infância aí, né, juventude, desde cedo, aos 12 anos de idade, eu fui convidado para integrar a associação ABEB. Eu era diretor de cultura e a ABEB era uma associação de estudantes aí para defender os interesses dos estudantes. Nós fazíamos promoções, bailes, etc., né? E na juventude também, nós vivíamos na praça de esporte. Era 2 horas da tarde, todo mundo na praça de esporte para jogar. Eu não jogava nada, mas olha lá. Era assim mesmo, eu também era frequentador lá, eu também era só boa vontade mesmo. Mas pode prosseguir, Elton. Então, eu gostei demais da conta, eu muito novo ainda, mas 72, 73 e 74. Só voltando e falando da ABEB, a ABEB é uma das coisas que nós fazíamos todo ano eram as Olimpíadas Estudantis. Essas Olimpíadas Estudantis aí eram um arco da ABEB, todo mundo perguntava, início do ano, quando que vai ser as Olimpíadas. E essas Olimpíadas eram 3 dias de muita de muita atividade na cidade. Né? O preparativo era muito grande, nós tínhamos que convidar 3 cidades. Essas cidades, depois do sim delas, a gente determinava em torno de 45 a 50 pessoas para participar das Olimpíadas. Nós tínhamos que arrumar alojamento de casa em casa, de casa em casa. Falava assim, olha, nós estamos pedindo para se alojar um atleta aqui por 3 dias, e assim por diante a gente fazia. Né? Nessa época a gente contava com um apoio muito grande do professor Ângelo Antônio e do sargento Valdomiro, lá da Praça de Esportes. Né? Certo. A ABEB, ela emitia também a carteirinha de estudante, não é isso? Tinha o cinema na época, quem tinha carteirinha tinha direito de meia entrada, não é assim? Nos futebol, sim, nos eventos, a ABEB tinha uma carteirinha, né? Com certeza. Uma das funções da ABEB era fazer as carteirinhas. Nós éramos filiados aqui a uma associação aqui em Belo Horizonte, chamava ABENGE. No que pese da ABENGE ser uma entidade bem política, porque a gente vivia na época de ditadura, a ABEB não tinha política. A gente trabalhava bem tranquilo nessa parte. Nós éramos simplesmente em prol do estudante. Tá? E as carteirinhas a gente fazia, e fazíamos muitas, quase 1000 carteirinhas por ano nós fazíamos lá. Né?
promovia os bailes e etc. Uhum. Então, é uma entidade representativa dos estudantes e que congregava aí os estudantes em várias atividades. Você antecipou aí alguma, fazia eventos esportivos, né? A Olimpíada, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E também a ABEB prestava uma assistência aos estudantes, né? Tinha uma assistência estudantil, está até no nome, né? Associação Beneficente dos Estudantes Bambuienses, né? Era uma entidade que prestou grande serviço, né, para os estudantes daqui de Bambuí. Perfeito, isso mesmo. Né? A gente fazia alguns convênios com o cabeleireiro para ser mais barato. Tudo aquilo ali a gente incentivava, né? Para ajudar o estudante carente, é assim? Okay. Pois é, entre 1971 e 1979, você até já falou aí, foram realizadas aqui em Bambuí a OEB, né, a Olimpíada Estudantil Bambuiense, um marco na vida estudantil de Bambuí. Você falou aí que eram convidadas as cidades, né, de vizinhas ou até um pouco mais distante para participar. 3 cidades, né? Bambuí mais 3 cidades, às vezes até mais, né? Aconteceu de ter mais cidades. E como que eram, quais eram as modalidades esportivas? Você lembra, Elton, quais eram essas modalidades? Ô, Lindomar, assim, fica tudo na cabeça, uma lembrança boa. Na parte de atletismo, nós tínhamos o atletismo completo. Corridas de todos os tipos, de 100 metros até 3.000, saltos em distância, salto com vara e os arremessos. Nós tínhamos, na época, grandes campeões, recordistas mineiros. Nós tínhamos até o Paulo Heleno era recordista sul-americano de lançamento de dardo na época, né? Mas nós tínhamos o Domingos Borges, recordista de 3.000 metros, o Wiltinho, era o segundo lugar em Minas, a Carminha, do professor Antônio Chaves, não falar e esticar muito, né? Uhum. E depois nós tínhamos a parte da natação também, essa parte era coordenada, a parte de atletismo era do professor Ângelo Antônio, a parte de natação era do sargento Valdomiro, lá na Praça de Esporte, um excelente professor, né? E nós tínhamos a equipe lá, tinha o César, tinha o Moginho, tinha uma par de gente lá que fazia natação. E na quadra nós tínhamos o handebol masculino e feminino, o basquete masculino, o futebol de salão. E o vôlei também. E o vôlei masculino e feminino. Boa lembrança aí. Vôlei masculino, né? Na época falava futebol de salão, né? Hoje é futsal, né? Futebol de salão. Foi um tempo bom, né, Elton? O pessoal colaborava, recebia os estudantes que vinham de fora, né? Tinha alojamento para todo mundo. E eram aí, parece que começava na sexta e terminava no domingo, não era assim? Sim. A quinta-feira à noite a gente recebia as delegações. Tinha desfile, né? Tinha desfile de manhã, na sexta-feira de manhã, o desfile de abertura saía da Praça Coronel Torres e ia até a Praça de Esporte. Era um marco. Enquanto a gente vai conversando, o pessoal vai estar vendo aí essas fotos aí. A gente vai estar mostrando aí essas fotos aí das competições, da abertura, da Olimpíada, os desfile e outras fotos das suas atividades aqui em Bambuí. Pode prosseguir. Então você falou das cidades, né? O primeiro ano foram convidados Dores do Indaiá, Luz e Ibiá. Eram 3 cidades, Piuí também, eram 3 cidades mais fracas, mas a partir do segundo ano, a gente procurou, lá na BEB, trazer uma cidade mais forte, uma média e outra pior. Né? A gente procurava equilibrar forças. Então, para falar aí de cidade, nós disputamos Olimpíadas contra Divinópolis, contra Lavras, Itaúna, né? Itaúna, Itapecerica, Patos de Minas. Cidades muito maiores do que Bambuí, né? Bem maiores do que Bambuí. Tinha condição de apresentar competidores de
bom, alto nível, né? E Bambuí encarava esse pessoal de igual para igual, né? Sim, sim, com certeza que a gente tinha as modalidades, a somatória de tudo, e tinha a taça olímpica, que era quem fizesse mais pontos, né? E Bambuí pegou essas taças olímpicas muitas vezes. Bambuí foi campeã, né, das Sim, Olimpíadas aí algumas vezes, né? Em sim, quase geral, né? Campeão geral da sim, Olimpíada. campeão geral. Tá, Welton, vamos falar então aí sobre carnaval. Você foi um dos fundadores aí da escola de samba, Terceiro Mundo, né? Começou com um Sim, bloco, né? E depois tornou-se uma grande escola de samba que realizou grandes desfiles aqui em Bambuí. Foi um tempo bom, né? Mas que infelizmente acabou. O que foi que aconteceu? Vamos falar primeiro aí como que foi e depois, concluindo aí, você diga aí por que você acha que não tem mais o Terceiro Mundo. o Lindomar, o que aconteceu foi o seguinte: em 75, a prefeitura ofereceu 3 prêmios para os blocos que quisessem desfilar. Então, foram 2 blocos, foram fundados, e tinham 3 prêmios, e a gente estava na praça, ninguém não havia nos convidado para participar de bloco nenhum. Então, eu tinha ali na ABEB, eu tinha participação ativa. O pessoal falou assim: vamos entrar aqui na brincadeira e tudo, vamos pegar as camisas de futebol da ABEB, você empresta. E eu emprestei, e nós entramos com 25 homens e uma mulher. A Ana Amélia Janiquini, que faleceu, né? E o Gonçalo, jogador EB, ele se vestiu de boi, ele fantasiou de boi. E foi uma sensação, né, na época. Né? E aquilo ali era para ficar um ano e pronto, acabou. E quando chegou em 76, né, aí só tinha a equipe da Dona Nessi, o Misto Quente. Então nós pegamos e começamos. Aí nós dobramos de gente, fomos crescendo, né? E a gente chegou até 81, desfilamos até 1981. A gente era estudante, mudando para a grande maioria mudando para Belo Horizonte, e ficou assim, inviável da gente fazer o carnaval em Bambuí. E nós paramos, tanto nós quanto a dona Nessi também, né, que era grande. Bambuleiro, né? Era bambuleiro? Inicialmente era misto quente, em 79, se eu não me engano, né, virou bambuleiros, né, mas era um tempo bem saudável. Bom, nós paramos de fazer e 10 anos depois, em 92, a gente resolveu voltar. Primeira pessoa, vamos voltar? Vamos. Primeira casa que nós fomos foi lá na Dona Nessi, para convidar para que ela fizesse também. E ela falou assim, por motivos diversos, né, que ela não iria participar. Mas aí nós pegamos e angariamos a Nancy Barbosa, a filha da Dona Nessi, foi nosso destaque em 92, tá? Desfilando no Globo, porque as briguinhas, as intrigas que tinham lá na primeira parte, né, nos primeiros anos, isso aí acabou tudo. E a gente desfilou de 92 até 95. E de 92 até 95, o interesse nosso era procurar alguém para que assumisse o carnaval. E ninguém, infelizmente, ninguém não quis fazer. Não apareceu ninguém para dar sequência. Não. Então você acha que foi por isso aí que acabou? Vocês lá em Belo Horizonte, sem condições de continuar fazendo aqui, e daqui ninguém se apresentou. Nós tínhamos uma base boa em Bambuí de pessoas, mas é muito difícil, Lindomar, porque se gasta muito dinheiro. Não é fácil. Algumas pessoas, o menos favorecido, a gente chegava no final de semana, ou paga uma roupa para mim, ou paga uma roupa. A gente custava pagar a roupa da gente, então. Era difícil. A prefeitura difícil. não ajudava? Não tinha? Ajudava dentro das possibilidades. Não era o suficiente. Não era suficiente. Pra você ter uma ideia, em 1995, que foi o último ano, nós conseguimos levar aí para Bambuí com o Alexandre Alzamora, nos ajudou, ele trabalhava na COR, e ele levou a bancada de graça aí para Bambuí. A prefeitura fez o carreto. E foi isso que nos salvou. A venda de ingresso nos salvou para a gente não ficar devendo ninguém. Teve um ano que teve mesmo a arquibancada, né? E o pessoal assistiu a arquibancada dessas desmontáveis, né? Isso, justamente. E aí o pessoal
pagava para ficar sentadinho e esse dinheiro aí é que ajudou a pagar Justamente. a despesa. É, Mas foi um isso. tempo bom, né, Otto? O pessoal. Não, foi ótimo, foi deixa ótimo. saudade. É o tempo que a gente Você recorda que foi tocava muito. era o quê? Eu não tocava nada. O primeiro ano eu desfilei em armas e depois eu virei cartola. Era os destaques da escola? Porque no início era muita coisa de, vamos dar uma cachaça para uma cachaça para outra. E isso depois, na segunda etapa que a gente desfilou, nós acabamos com isso. A gente estruturalizou mais um pouco, essa que é a verdade. Tá. Tinha cachaça, mas era com doses menores. Ninguém ficava tonto, não. Não. Dava Era mais para sério. sambar tranquilo, sem trançar as pernas e cair. Com certeza. Você e a sua esposa, Suelane, são voluntários em alguns projetos de filantropia. A gente pode falar desse projeto aí? Você pode contar para a gente aí? Inclusive aqui em Bambuí, né? Tem uma ajuda de vocês aqui em Bambuí. Com o maior prazer, Lindomar. Isso aí é uma coisa que a gente ajuda dentro da capacidade da gente, financeira também, né? Aí em Bambuí nós somos colaboradores, não só eu, uma roda de amigos, nós somos colaboradores junto, através do Juca Bahia, né? Lá na Vila Vicentina. O Juca tem um hortão. Essa horta ele produz para a Vila Vicentina e produz também alguma coisa que sobra, eu sei que ele manda para o hospital, e assim, isso aí, o que aconteceu a primeira vez? Quando ele falou, o aniversário do Juca é em outubro, e todo outubro nós reunimos e fazemos uma vaquinha, cada um manda o dinheiro para o Juca do jeito que pode, e esse dinheiro mantém, eu posso falar, uma grande parte do ano inteiro ali para a Vila. É um trabalho importante, né, Elton, que é feito lá na Vila Vicentina. O Juca, que é o chefe lá, né, dessa horta, produz lá algumas verduras, né? E é um trabalho que muita gente aqui de Bambuí desconhece, viu? Te afirmo, muita gente não sabe que existe essa horta lá na Vila Vicentina, e muito menos que tem algumas pessoas de fora que ajudam o Juca e outros mais, né, a manter essa hortinha lá. Nós entrevistamos aqui a semana atrasada é o seu primo, né, o Roberto. O Roberto. E ele também é um dos que ajuda aqui a manter essa horta aqui em Bambuí. E tem muita gente aqui em Bambuí que não sabe, que desconhece que lá na Vila Vicentina tem uma hortinha que produz lá algumas verduras e legumes lá para os internos lá da vila, e o excedente distribui inclusive para outras entidades, né? Não é assim? Isso, justamente. Elton, mais alguma coisa a respeito aí da hortinha? Aqui em Belo Horizonte, eu também com a Suelane e mais alguns, até bambuienses que moravam aqui na região do Gutierrez, o Herbert, o Renato, nós ajudamos a fundar uma associação ligada a uma igreja aqui, chama Associação do Pequeno Cristo. Ela aí era para acolher menores com trajetória de rua. Dentro de uma favela, e nós construímos, através de bingos, latinhas de cerveja e etc., mais uma casa com 3 andares, e ela funciona até hoje. Bacana. Por que a gente saiu de lá? A gente saiu de lá porque o estatuto da casa é muito engraçado. Eu fui tesoureiro lá por 4 anos, 8 anos, não me lembro, depois fui do conselho, mas ele te convida você a sair para entrar outras pessoas, para ter outras pessoas com olhares diferentes. Uhum. Então, gente... É uma atividade que você faz com gosto, você e a sua esposa. Com certeza. Sente prazer em estar ajudando esse pessoal. Hoje nós estamos ajudando uma entidade que se chama INAPER. O INAPER é uma proposta bastante interessante. É um instituto de apoio ao morador de rua. É o resgate da dignidade dele. Bacana. A nossa presidente lá, ela aluga uma casa onde que a gente parte lá, o café da manhã, o banho, a higiene,
tem cabeleireiro voluntário, psicólogo, assistente social, e não é fácil. A pessoa está na rua, está drogado, e ele quer sair dessa vida, então nós fazemos campanha lá para que eles saiam, a gente leva médico, fazemos palestras e tudo mais, e a gente já conseguiu, Lindomar, recuperar alguns que não tinham casa para morar, a entidade aluga uma outra casa e coloca eles lá dentro, arruma um emprego para eles, e eles cotizam as despesas da casa. Bastante interessante. Muito bom. Aqui no meu prédio, por exemplo, eu tenho um que foi resgatado da rua e ele trabalha aqui como faxineiro, com carteira assinada. Ele trabalha meio horário aqui todos os dias e tem carteira assinada na outra parte do dia, lá no próprio instituto. Bacana. Então, assim, é um projeto muito bacana, muito legal. Eu fico assim, muito honrado em participar dele. E como é que chama? Chama ININTER. E o que significa essa sigla? É Instituto de Apoio às Pessoas com Trajetória de Rua. Vai recolher essas pessoas que vivem sem teto, às vezes com algum tipo de vício, que não tem onde morar, não trabalha. Esse pessoal aí que esse instituto. E muitas pessoas inteligentíssimas. É uma coisa impressionante você conversar com eles. Nós temos lá uma sala de computador onde que eles podem, à medida que eles chegam, eles se inscrevem, que eles querem mexer no computador. Eles têm direito de mexer 20 minutos a cada vez que eles vão lá. Você precisa ver o show que eles dão em você deles navegar na internet. É uma coisa impressionante. Então, nós temos estudantes que se drogaram e que foram expulsos de casa e que dão assim, aulas para nós lá, aulas de vida mesmo. Bacana. Bastante. Muito bom. É gratificante, né? Esse tipo de gratificante mesmo. Com certeza. Elton, no ano passado, você descobriu que tinha aí um grave problema de saúde. Esse problema aí foi realmente grave? Ele te abalou de alguma forma? Qual foi a sua reação quando você descobriu que estava com esse problema? Lindomar, é bastante interessante. Eu vou abrir um parênteses aqui para te responder no conjunto todo. A gente descobriu um câncer no pâncreas e ele ramificou para o fígado e para o pulmão, né? E foi através do meu cardiologista. Eu praticamente não sentia nada. O cardiologista nos consultou, né, em março e falou assim: olha, quando vocês voltarem aqui no meio do ano, aquelas consultas de rotina, traga alguns exames para nós. E dentre esses exames tinha ultrassom de abdômen, que apareceram 2 pintinhas no fígado. E a gente foi fazendo exames mais elaborados. Eu passei para a Natália, minha filha, ela passou para a turma de oncologia, né? E a gente foi descobrindo isso. E eu, assim, recebi com muita naturalidade. Todo mundo, nós estamos sujeitos a isso. Assustei porque 3 órgãos que são vitais, né? Mas encarei assim com muita fé, sabe? Muita gente que tem doença, eu tenho câncer, não pode contar para ninguém. Eu fiz totalmente o contrário. Eu contei o máximo de pessoas que eu podia. Primeiro do hospital eu já liguei para meus irmãos e depois eu coloquei nos grupos o que estava acontecendo e que eu iria mudar de vida. Eu me recolhi, parei de ir ao campo de futebol, coisa que eu gosto, parei de ir à igreja onde que vai muita gente, acumula muita gente. Bom, e aí eu comecei um tratamento aqui no hospital Mater Dei. Eu tenho o privilégio de estar 10 minutos do hospital, um dos grandes motivos que foi aqui, e a equipe profissional lá do hospital também, impressionante. A oncologista, o cirurgião, o oncogeriatra, todo mundo que me atende lá, o maior carinho. O plano inicial era fazer 12 sessões de quimioterapia. É uma quimioterapia que chama Folfurinox, das mais pesadas que existem. E Deus me deu a graça de eu não ter
nenhum efeito colateral. Oh, eu tinha... Porque é um tratamento custoso, né? Tem algumas pessoas que sofrem muito, né? Sofrem muito, enjoos, vômitos, diarreia, febre, eu não tive nada. O meu tratamento era segunda-feira, de 15 em 15 dias, toda segunda-feira, 8 horas no hospital. E na terça e quarta, eu vinha para casa tomando também remédio de quimioterapia. Eles implantaram uma medicina, muita gente não conhece. Eu tenho um catéter aqui no peito, tá? Ele é interno, a gente não vê. E onde que eles espetavam uma agulha para fazer a quimio, não na veia. Então eu não tive veia furada, não tive aqueles braços roxos, nem nada. E eu vinha com esse catéter e com o remédio para casa, terça e quarta. Estava aqui. Na terça-feira de tarde, graças a Deus, se eu precisasse sair para fazer uma compra do supermercado, eu vou fazer. Hoje, então, você está praticamente recuperado, tranquilo? Tem acompanhamento, né? Depois das 12 químios, ainda tem os tumores nos 3 órgãos. São tumores pequenos, mas os médicos falaram o seguinte, que quando a gente machuca, seja na pele, em qualquer lugar, o machucado ele inflama e forma uma casquinha. Então, o tratamento do câncer, eu não sabia, era ignorante nessa parte, ele tem que ser inflamado também, eles inflamam os tumores, e aí eles dão os tumores que eu tenho estão dentro de uma casquinha e que eles não sabem me falar se é câncer ou se não é câncer, se aquele ali morreu. Mas agora é fazer manutenção e ter atenção. Ainda tem algumas limitações, né? Mas está, graças a Deus, caminhando muito bem. E foi com muita fé. Muito boa notícia, né? A gente saber que você passou por um momento difícil e hoje, graças a Deus, está praticamente curado, né? Se não já curado com a graça de Deus, né? Olha, você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para os conterrâneos aqui de Bambuí? Ô, Lindomar, só uma coisa aqui, voltando na BEB, no tempo da BEB, né? Em 74, né, nós não fizemos Olimpíadas. Eu era o presidente da BEB e você era o vice-presidente. Você lembra muito bem disso. Né? Uma crise muito grave de meningite no país inteiro. Então, o governo federal proibiu qualquer tipo de aglomeração. Embora a gente tenha tentado fazer as Olimpíadas, nós convidamos algumas cidades, mas todas recusaram, porque era aglomeração. Então, alguém, aí eu não posso virar e falar quem que foi, mas alguém da diretoria, nós falamos assim, vamos fazer um campeonato aqui, mas um campeonato só de gente boa, um campeonato de futebol de salão, só de gente boa não tinha graça, porque todo ano tinha praça de esporte promovia, etc. Nós fizemos um campeonato onde podia jogar gente que não sabia jogar. Que não sabia jogar em qualquer... E vários jogadores bons aí, né? O Luquinhas da Dona Olga, o Boaventura, o Dindim D'Alêncio, Dalmo Torres. Foi uma sensação. Nós fizemos desfile de abertura e a praça de esporte não cabia mais gente. Então, assim, a aglomeração ela existiu. E foi um sucesso esse campeonato. Ele repetiu em 75. E o interessante dele, ele chamava Campeonato da Panela. Por quê? Porque o último regulamento lá do Instituto, o último item do Estatuto, falava: ganhando ou perdendo, o time da BEB vai ser o campeão. Então era uma panela mesmo. É uma panela, né? É uma panela. E, inclusive, eu lembro aí, né, o juiz também não sabia apitar, né? Não conhecia a regra do jogo, né? O Solcindo, saudoso Solcindo, o Horácio Churrasqueiro e Zezinho Barbeiro não sabiam apitar, e o que a torcida gritava, eles apitavam. Então a torcida gritava pênalti, e eles davam pênalti no meio do campo, eles davam pênalti em qualquer lugar, pênalti com barreira. Se a torcida gritava para expulsar algum jogador, eles expulsavam sem o jogador ter sido falta. Então, assim, era muito engraçado mesmo. Foi um sucesso, né? Muito tremendo sucesso. Interessante que os times que perdiam e que sofriam a falta, ninguém não reclamava. Era todo mundo participando com muita alegria. Muito bom. Foi um tempo, eu me lembro bem desse tempo aí.
Foi realmente Sim. um sucesso. E contrariando aí, né? Mas felizmente naquela época aqui em Mambuí, acho que não teve nenhum caso de gente que tenha, que eu me lembre, ninguém chegou a falecer por causa de meningite, né? Deus Não, protegeu todo mundo, graças a apesar da Deus. aglomeração, e deu tudo certo. Não é É, isso? com certeza, com certeza. Você vê que a coisa era grave, que nem o 7 de setembro não teve desfile. Cancelou tudo. Realmente. Cancelou Exposição tudo. também, não teve exposição, Sim, justamente. cancelou Né? tudo. Então foi muito, mas foi uma época que nos marcou bastante. Foi bacana. Ô Elton, eu te agradeço então pela sua participação aqui, tá? Aqui no nosso Biografias Bambuienses. Foi um papo legal, um papo reto aqui com o Elton. Te agradeço. E a gente vai ficando por aqui. Eu quero convidar a todos aí para que na próxima sexta-feira a gente vai estar no nosso resgate falando aqui sobre a história da tentativa de alguns quilombolas que na época tentou atear fogo na capela de Santana de Bambuí. Nós vamos contar essa história na sexta-feira, no nosso resgate. Elton, boa noite. Boa noite, eu agradeço aí pela oportunidade, viu, Lindomar? Um grande abraço. Eu que te agradeço, então, pela sua participação aqui. A gente vai ficando por aqui. Boa noite a todos e até sexta-feira.